Fala galera, tudo bem com vocês? Miguel Vinícius por aqui. E olha, a gente vai dar continuidade no nosso assunto, que é sobre sistema cardiovascular. E como eu já havia dito no último vídeo, eu já havia tratado sobre irrigação coronariana. Hoje a gente vai estar falando sobre a fisiologia cardíaca. Para a gente compreender a fisiologia cardíaca, a gente precisa entender que ela tem várias etapas e ela não tem um começo, meio e fim, entendeu? A gente pega uma parte dela para tentar explicar, para ficar sistematizado e dinâmico, mas não necessariamente a gente falar, ó, começa pela sístole e vai pela diástole. Então vamos lá. No coração, a gente sabe que ele precisa se contrair para fazer a ejeção de sangue para as artérias as artérias do tronco pulmonar ou a artéria aorta que vai levar o sangue oxigenado para o coração, por exemplo. Quando a gente começa a falar sobre a sístole, o sangue que chega nos átrios, ele chega com bastante pressão. E essa pressão, ela é responsável por transmitir 80% do sangue que chega nos átrios direto para os ventrículos. Então, por exemplo, ou a veia cava ou as veias pulmonares, quando elas trazem sangue para os átrios, elas vêm com tanta pressão, com uma certa pressão, que 80% daquele sangue vai direto, passa do átrio e já vai direto para o ventrículo, entendeu? E aproximadamente então 20% do sangue é o que fica dentro do átrio. E a sístole atrial é responsável pela contração atrial e na transmissão desses 20% de sangue que precisa ir para o ventrículo, certo? Com a contração, com a sístole atrial, a gente então vai ter o volume diastólico final. Primeiro foi 80%, que é aproximadamente aí, 105 ml de sangue, e depois foi os outros 20%, completando então 130 ml. Então o volume diastólico final, que é o volume que chega nos ventrículos, depois do enchimento rápido e da sístole atrial, é de 130 ml. Perdão. E depois desse evento, a gente tem um outro evento que chama contração isovolumétrica. O que é a contração isovolumétrica? É uma contração singela, que ela não vai fazer com que o miocárdio da região ventricular se contraia, mas aquelas células ali vão fazer uma leve pressão para o fechamento das válvulas atrioventriculares, que é a válvula tricúspide e a bicúspide, ou seja, mitral. E após esse momento, então, as ondas de despolarização vão ocorrer mais rapidamente para ter a contração, né, a sístole ventricular. Com a sístole ventricular, nem todo o sangue ele é ejetado para fora do coração. A gente tem o volume de ejeção. O volume de ejeção ele é aproximadamente 50 ml de sangue. Então, de 130 ml, 50 são ejetados para a artéria aorta e para a artéria pulmonar, para o tronco pulmonar. E isso, pro tronco pulmonar, perdão. 50 ml de sangue. Então, sobra então dentro dos ventrículos 70 ml de sangue. Essas 70 ml de sangue é o que a gente chama de volume sistólico final. E esse é o volume que vai sobrar, né, dentro dos ventrículos. E assim, sistematicamente, se a gente dividir, essas etapas que eu falei são as etapas fundamentais ou as mais importantes do ciclo cardíaco. Da parte onde ele passa o sangue, tem as contrações, despolarizações, sístoles e
e diástoles. O próximo tópico a ser abordado é sobre o volume sistólico. E essa parte do volume sistólico, eu tô gravando esse vídeo principalmente para mim memorizar. Essa parte do volume sistólico ela é um pouco complicada. Porque assim, existe a diferença entre o volume sistólico e o volume sistólico final. O volume sistólico final é aquele que eu disse sobre a quantidade de sangue que sobra no coração, que é aproximadamente 70 ml, porque o volume de ejeção foi de 50. Então, a gente tem aí uma pequena equação, que o volume sistólico ele é a diferença entre o volume diastólico final pelo volume sistólico final. Então, se a gente tem aí numa pessoa, na média da população, um volume diastólico final de 130 ml, né, e um volume de sistólico final de 70 ml, a gente vai ter aí essa diferença que vai dar aproximadamente 70 ml, né, que é o volume sistólico. E o volume sistólico ele é muito importante para a gente estar falando sobre o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue que o nosso coração bombeia por minuto. E ele pode ser determinado pela equação débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, numa pessoa que tem uma frequência cardíaca aí de aproximadamente 70 batimentos por minuto e uma pessoa que tem um volume sistólico de 70 ml, a gente tem um débito cardíaco aí de aproximadamente 5 litros por minuto. Daria 4.900, aproximadamente 5 litros por minuto o débito cardíaco. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. E existem alguns fatores que regulam o volume sistólico, né? Por exemplo, a gente tem as leis de Frankenstein, que ela fala sobre 3 tópicos principais, que é a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. O que seria essa pré-carga das leis de Franklin-Starling? A pré-carga é a capacidade que o músculo cardíaco tem de fazer um tipo de estiramento em função, na verdade, do volume de sangue que chega por meio das veias, veia cava ou as veias pulmonares. Quando chega muito sangue, eles são capazes de ter um estiramento um pouco maior para ter a capacidade de contrair toda aquela quantidade de sangue, todo aquele volume que chegou em grande peso. E essa é a lei de Frankenstein da parte da precarga, assim a grosso modo. E ela está também relacionada à frequência cardíaca. Então, quanto maior a frequência, vai vir, quanto maior a frequência cardíaca, maior será a pré-carga, porque se está vindo mais sangue com mais constância, o coração vai precisar contrair mais. E quando vem com mais constância, também vem com maior quantidade. Então, o grau de estiramento ele tende a ser maior. E a contratilidade do coração também, por si ela se explica, é um termo autoexplicativo, que tem alguns fatores que também podem mediar essa capacidade de força do coração, né? Que é a contratilidade. Que seriam, por exemplo, os hormônios, a parte hormonal, a parte nervosa. Na parte hormonal, a gente tem os receptores muscaríneos, os hormônios como a acetilcolina, como os adrenérgicos, que interferem com bastante intensidade na contratilidade. Deixa eu lembrar mais. Também tem o cálcio, os canais de cálcio, os bloqueadores dos canais de cálcio, que, bom, esses são alguns fatores que influenciam na contratilidade do coração. E por último, e não menos importante, a pós-carga. A pós-carga ela nada mais é do que a pressão que os ventrículos têm que fazer
para ver a sístole ventricular para ocorrer a ejeção ventricular, né? A parte do sangue, a parte que sai dos ventrículos, que vão direto para a artéria aorta e para a artéria pulmonar. Essa pressão, a gente chama ela de pós-carga. E o que, que pode aumentar a pós-carga? Alguns problemas cardiovasculares, e o mais comum que a gente tem, e em grande porcentagem da população brasileira, que é a hipertensão arterial sistêmica. Se a hipertensão arterial sistêmica ela é responsável por ocasionar um aumento da pressão arterial, essa pressão ela vai ser responsável por meio que impedir a abertura da válvula aórtica, entendeu? E da válvula do tronco pulmonar. Se ela dificulta, tem uma pressão contrária ali para a válvula abrir, então a pressão que os ventrículos vão precisar ela é maior. Então, por isso que a gente acaba aumentando, tendo esse aumento da pós-carga, entendeu? Porque tem uma pressão contrária. Então, a pressão a ser exercida dentro do ventrículo para a ejeção ventricular é muito maior, entendeu? Deixa eu ver mais o que tem. Eu acho que é isso. Valeu!